Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pH, por que ele é tão importante na hora da liberação de um produto cosmético e o que significa, né? O pH, ele significa potencial hidrogeniônico, e ele é relativo à quantidade de íons H+ e OH- que são liberados por uma determinada substância quando ela é dispersa em água. Se nessa dispersão eu tiver uma quantidade maior de H+, significa que a minha substância é ácida. Se eu tiver uma quantidade maior de OH-, então isso indica que a minha substância é básica. A escala de pH varia de 0 a 14, e é definido que substâncias que apresentam pH 7 são consideradas neutras, enquanto as que possuem pH inferior são ácidas e as que possuem pH superior a 7 são básicas. Uma vez que a medição do pH é relativa à quantidade de íons liberados por uma determinada substância quando ela está em meio aquoso, é importante saber que a medição do pH não é aplicada para sistemas insolúveis em água, como balmes e bastões anidros. Conhecer o pH para a região onde eu vou aplicar o produto cosmético é fundamental, uma vez que o uso de cosméticos em faixas de pH muito diferentes das apresentadas pela pele e cabelo podem acarretar diferentes danos para essas estruturas, desde o aumento do frizz nas fibras capilares até o ressecamento da pele. Existem duas formas principais de se medir o pH de cosméticos. Uma delas é utilizar a fita universal de pH, que são tiras de filtro impregnadas com indicadores para verificar o pH do cosmético. E a outra forma bastante utilizada para se medir o pH é utilizando um pHmetro de bancada, que é um equipamento que possui um eletrodo conectado a um potenciômetro e que produz milivolts que são convertidos em unidades de potencial hidrogeniônico. Agora que você já sabe verificar a faixa de pH na qual o seu produto se encontra, é hora de aprender como regular o pH do cosmético. Caso você verifique que é necessário reduzir o pH, ou seja, acidificar o seu produto, você pode realizar esse ajuste utilizando ácidos orgânicos fracos, como o ácido lático, ascórbico ou cítrico. Por outro lado, caso seja necessário aumentar o pH da sua formulação, ou seja, alcalinizar o seu cosmético, geralmente é utilizada a solução de hidróxido de sódio e é escolhido qual agente corretor, e após escolher qual agente corretor de pH a ser utilizado, seja ele acidulante ou alcalinizante, você deve sempre adicionar aos poucos esse agente escolhido na sua formulação, homogeneizando bem e verificando o novo pH obtido após cada adição. Created using Powtoon.